Bem, agora vamos examinar essa noção de direito penal, o que significa, qual seria uma boa definição, como é que a gente pode construir a ideia de um direito penal compatível com o Estado Democrático de Direito. Ou então, partilhar novamente transparências que estão disponíveis no site, lá na plataforma Moodle, e podem nos ajudar a perceber essa questão. Bem, deixa eu fazer os ajustes aqui. Agora, nós iniciamos, então, uma compreensão um pouquinho melhor do que seja direito penal, tentando estabelecer uma definição. Mas a primeira coisa que me parece importante chamar a atenção é que nós temos sempre o desafio de superar as simplificações, não é? Nas nossas oportunidades de primeiro contato, de exame, uma simplificação pode nos definir um ponto de partida, mas é necessário melhorar, então, essa compreensão a partir desse ponto de partida. Então, eu poderia dizer que, em uma simplificação, ou seja, começo de conversa, o direito penal pode ser entendido como um ramo do direito público que reúne os princípios e as normas jurídicas que limitam o poder punitivo do Estado ao estabelecer que a prática de determinadas condutas, que vão ser, então, definidas nesse sistema de direito penal, tenha como consequência a aplicação de penas ou de medidas de segurança. E aqui é importante a gente já fazer essa, digamos, crítica, né, da simplificação. Hoje já está ficando cada vez mais difícil trabalhar com a ideia de que nós temos um direito público e um privado. Essa é uma divisão antiga, é uma classificação antiga, e hoje nós percebemos que todas as relações que são reguladas, todas as relações privadas que são reguladas, se submetem a uma construção que é pública, não é? E o direito penal, como o direito civil, tem os referenciais distintos, mas são referenciais normativos, que são produzidos pelo parlamento. Então, talvez essa já seja uma primeira crítica, não é? Dizer que não exatamente um ramo do direito público, um ramo do direito, como os demais ramos. E aí sim, reúne princípios, regras, não é? Que têm normatividade, depois nós vamos melhorar essa compreensão da distinção entre princípios e regras, e numa perspectiva, ou sob a influência de uma visão liberal, nós nos acostumamos a dizer que a previsão do direito penal limita o poder punitivo na medida em que somente autoriza naquelas hipóteses. E essa é uma percepção bastante importante, ou seja, as disposições normativas autorizam a intervenção punitiva nos casos em que estão previamente estabelecidos. Fora desses casos, não há a possibilidade da intervenção punitiva. E aí nós temos, então, estabelecido na lei os limites dessa intervenção. Somente se pode aplicar penas ou medidas de segurança nos casos e nos termos, né, do que nós temos no ordenamento jurídico. E, prosseguindo, a ideia é que nós temos que a realização de determinadas condutas então causa a violação da lei, que então permite a aplicação de penas, se o indivíduo então for saudável, tiver culpabilidade, nós vamos ver isso adiante, ou então medidas de segurança, que seriam, digamos, também numa simplificação, intervenções de natureza médico-hospitalar. Internação em manicômio ou sujeição a tratamento ambulatorial. Depois nós vamos ver isso também com, digamos, calma, né? Mas essa
simplificação, ela peca por não nos evidenciar toda a tensão que existe na construção dessas disposições, não é? Desses encaminhamentos, não é? E é importante perceber que o direito ele sempre resulta de uma tensão social, não é? Que, digamos assim, apresenta demandas e o encaminhamento dessas demandas e a consideração sobre o que seja relevante. Ou seja, nós vamos ter uma mudança no tempo, em relação às diversas sociedades, e cada sociedade, em cada tempo, vai identificar quais são os seus aspectos importantes que levam a uma proteção pelo direito penal. Até mesmo no que diz respeito à valoração dos comportamentos, é possível perceber que, em determinados lugares, nós vamos ter interpretações diferentes, por isso que o que é crime em uma sociedade pode não ser igualmente crime numa outra, e também ao longo do tempo. Nós podemos perceber mudanças de interpretação. Então, uma conduta que pode ser considerada grave em determinado momento, com o passar dos anos, pode acabar por não ser mais assim considerada, e, ao contrário, condutas que até então não se tinha a percepção de gravidade, pode-se passar a ter. Então, é importante perceber que o direito penal é fruto daquele momento histórico, não é? E social no qual ele se insere, no qual ele é produzido e para o qual ele tem aplicação, né? Mas, e no nosso caso? E nós, afinal de contas, em que pé nós estamos, né? Bem, é muito importante perceber que a Constituição ela estabelece os nossos compromissos fundamentais e também revela as nossas opções políticas fundamentais. E com base nessas referências, nós vamos ter então os desdobramentos. E esses desdobramentos de leitura da legislação infraconstitucional são uma consequência natural da tomada de posição em relação a aspectos políticos fundamentais. E a nossa Constituição, no artigo 1º, já deixa muito claro, expresso, que a República Federativa do Brasil constitui um Estado democrático de direito. E, embora o nosso conteúdo não seja de direito constitucional, nem de política, é muito importante fazer uma referência mais clara, ou melhor, deixar essas referências mais claras, de modo a perceber como nós podemos conciliar o Código Penal, que é de 1940, na sua maior parte dos dispositivos, ele foi reformado na parte geral em 1984, mas ainda assim anterior à nossa Constituição de 88, como é que esse Código Penal deve ser lido, não é? Como é que ele pode ser interpretado em conformidade com a Constituição. Então, vamos tentar, digamos, estabelecer as características fundamentais dessa noção, Estado Democrático de Direito, e vocês vão precisar, digamos, voltar a esse tema em todas as outras disciplinas, e a minha expectativa é que no direito constitucional vocês na UFMG tenham, então, uma oportunidade de aprofundar essa compreensão, essa reflexão, mas me interessa fazer, digamos, alguns apontamentos, assim, algumas referências mais importantes para que a gente possa avançar numa reflexão que se apresente desdobramento dessa opção política fundamental por instituir, né, a Constituição constitui, não é,
cria, institui uma nova sociedade e ela apresenta, então, quais são os pilares dessa sociedade. Bem, para entender o Estado Democrático, o Estado Democrático de Direito, nós precisamos voltar à perspectiva inicial do Estado de Direito. Estado de Direito significa uma situação, né, de harmonia em que as pessoas, e aí todas as pessoas, se sujeitam às regras do direito. E essa referência, ela se estabelece na medida em que, historicamente, se pôde dizer que governantes e governados se sujeitam à mesma lei, ou seja, ao mesmo direito. Vejam que a história da humanidade tem sua maior parte baseada na força, ou digamos, a história do homem na Terra é construída pelo exercício da força, pelo direito, né, imposto pelo mais forte. E aí, em determinado momento, então, nós fazemos essa mudança para dizer, olha, temos regras, estão todos submetidos a essa mesma regra. Bem, e esse referencial foi, ao longo do tempo, sendo qualificado. E aí nós vamos falar, e aí esse meu, digamos, quadro tenta simplificar uma trajetória que não é assim tão clara em seus momentos. Eu quero dizer, as distinções entre uma perspectiva e outra, em alguns momentos históricos, são muito tênues. Nós estamos vivenciando transições, não é? Mas, para fins de entendimento, nós podemos dizer que esse Estado de Direito recebeu 3 qualificações importantes. Então, nós vamos falar de um Estado de Direito liberal, de um Estado de Direito social e de um Estado de Direito democrático ou de um Estado democrático de direito. Aí uma discussão que não me parece ser muito relevante sobre a construção da ordem das palavras, né? Mas vamos tentar entender os referenciais importantes que permitem essa qualificação e o ponto que nós chegamos. Bem, nessa minha representação, o quadro tenta relacionar a qualidade, não é? Por exemplo, o Estado de Direito liberal, com o sujeito de direito, quer dizer, o foco da, digamos, proteção, não é? A finalidade que se quer com aquela proteção, quer dizer, qual seria o objeto de proteção, e uma perspectiva, então, de identificação de direitos fundamentais. É importante a gente fazer também um parênteses. Essa referência de direitos fundamentais, ela exige digamos, algum aprofundamento, mas em simplificação, poderíamos dizer que são direitos humanos que foram reconhecidos no plano constitucional e, tendo, então, esse assento constitucional, o ordenamento jurídico os considera como fundantes, fundamentais, não é? Como pilares de sustentação daquela construção social que a Constituição, então, estabelece, né? Então, vamos tentar visualizar, primeiro, essa coluna, né, do Estado de Direito liberal, o Estado liberal de direito, como alguns preferem chamar. E, nesse momento, nós temos uma referência histórica bastante importante, vejam, recente, porque o homem está na Terra há mais de 6 milhões de anos, mas a referência importante dessa construção é a Carta de João Sem Terra, na Inglaterra, de 1215, quando, então, os barões, né, os burgueses, os proprietários, impõem ao rei a observância de determinados limites que, então, acordados, não é? Porque agora todos se submetem àquelas leis, não é?
estabelecem uma linha demarcatória de proteção ao direito de liberdade, que é uma perspectiva de primeira dimensão, ou seja, o direito individual, direito que foi primeiramente percebido, não é? No que diz respeito ao reconhecimento, identificação de direitos. Então, numa perspectiva de Estado de Direito liberal, o destinatário dessa proteção, essencialmente, é o proprietário, é o burguês, que quer ver garantida, então, a sua liberdade. E liberdade de empreender, de ganhar dinheiro, enfim, acumular riqueza, e essa referência à liberdade, aos poucos, então, vai tomando maior consistência. Então, liberdade de locomoção, liberdade, enfim, as mais diversas formas de expressão da liberdade numa perspectiva individual, né? E quando isso se apresenta para reconhecimento em cartas que se possam dizer de fundação, né? de constituição de sociedade, nós teríamos, então, esse um referencial muito importante para a perspectiva de direito fundamental de primeira dimensão. Bem, aí nós tivemos uma experiência, digamos assim, de alguns séculos, até que nós percebemos que, mais do que estabelecer um limite para a atuação do Estado, era necessário reivindicar desse Estado ações que, então, pudessem intervir naquele relacionamento que naturalmente se desenvolvia em sociedade e apresentava importantes desigualdades. Essa situação se torna mais evidente no período entre guerras, e aí nós temos as constituições importantes, né, do México, de Weimar, República de Weimar, 1917, 1919, e nas sociedades, então, destruídas pelo conflito armado, nós vamos ver os movimentos reivindicatórios por igualdade material, por assistência do Estado, que vem, então, igualar as pessoas naquele relacionamento social. Então, nessa segunda linha, nós poderíamos identificar como características, não é, de um Estado de direito social a consideração de membros que interagem naquela sociedade precisando de apoio. Então, o trabalhador, outros indivíduos que ali precisam de assistência, né, do Estado assistencial, são, então, o foco de atenção. E a finalidade, nessa perspectiva, segue aquela, digamos, visão de uma proclamação francesa, né, de direitos. Então, nós teríamos que garantir a liberdade, a igualdade e a fraternidade, não é? E nós estamos, então, nesse segundo momento de demanda por igualdade. E aí nós construímos direitos que vão transcender a limitação individual. Vamos perceber os grupos, vamos perceber, então, direitos sociais que vão se apresentar em adição aos direitos fundamentais individuais que já haviam sido reconhecidos. Não há substituição, por isso nós falamos em dimensão e não em geração. A segunda dimensão dos direitos fundamentais acresce aspectos que a primeira dimensão não teria apresentado. Então, agora nós temos uma ampliação. Mas, nessas duas fases, e chamando novamente a atenção, apenas para fins didáticos, a gente pode fazer uma separação, não é?
Isso é um movimento de sociedade que vai, então, incorporando reivindicações novas e reconhecimentos novos, né? E não é simples fazer assim. Até determinado ano foi o Estado de Direito Liberal, a partir dali foi o Estado de Direito Social. Não, isso é, digamos, um processo, né? Mas até esse ponto de, digamos, consolidação de um Estado social de direito ou de direito social, nós ainda temos um antagonismo, e essa é uma característica muito importante, entre o titular do direito e o povo, as pessoas, melhor dizendo, o titular do poder. Vejam, eu fiz a referência equivocada. O titular do poder e o povo que reivindica e tem reconhecidos seus direitos. Esse antagonismo, ele é superado somente quando nós pudermos qualificar o Estado de Direito de democrático. E aí a referência fundamental que aparece na Constituição e aparece na nossa, diz assim, todo poder emana do povo. Isso quer dizer que não emana do Estado. O Estado não é titular de poder nenhum. O poder público é uma construção que o povo, então, elaborou, está sempre tentando aprimorar para fazer gestão. Gestão de um poder que não é do Estado. O Estado não é um fim em si. O Estado é uma construção que serve aos interesses do povo. E quando nós fazemos essa mudança de paradigma e colocamos agora o ser humano no centro desse foco protetivo, nós, digamos, vamos acrescentar todas as possibilidades de desenvolvimento desse ser humano e numa sociedade democrática que é uma sociedade plural, uma sociedade que respeita, porque é formada pela diferença, pelas identidades, nós vamos evoluir para uma perspectiva de direito mais abrangente do que aquela que inicialmente se teve com o Estado de Direito individualista ou liberal, ou seja, agora nós falamos em direitos difusos, e os direitos difusos são aqueles que têm uma titularidade indeterminada. Agora nós falamos, por exemplo, em proteger com o direito penal o meio ambiente. O meio ambiente é uma ideia complexa, é uma referência muito complexa, e todos têm direito ao meio ambiente, mas todos quem? Eu não posso identificar grupos, você pode dizer somente alguns têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, nesse universo de maior amplitude, nós vamos ter que entender uma construção jurídica que é feita pelo povo para o povo. Vejam, é feita pelo povo e para o povo. E a sua complexidade é evidente. E agora nós não podemos, isso me parece ser muito importante, trabalhar com argumentos que são fundamentados no antagonismo. Ou seja, a culpa dos desacertos do ordenamento jurídico e das suas práticas, das suas operações, não é do outro, não é de um distante. Fomos nós que construímos por meio de representação, porque, claro, vivemos numa sociedade com muitos integrantes, nós precisamos ter representação, defesa de interesses por, então, parlamentares, mas essa é a maneira que nós construímos para colocar na mesa todos os pontos de vista sobre as questões que precisamos decidir e encontrar as soluções. Mas vejam, é muito importante ter essa compreensão. O poder de punir não é do Estado.
o poder de punir é do povo. Nós temos gestores que vão, então, intervir para trazer para o mundo da realidade aqueles compromissos que estão fixados na Constituição e fixados no Código Penal, com base nas regras estabelecidas no Código de Processo Penal, quando nós tratamos de intervenção punitiva. Nós não podemos pensar que o Estado tenha poder de arrecadar impostos. Não tem poder. A Constituição deixa isso muito claro. O poder, todo o poder, emana do povo. O Estado é o gestor desses compromissos. Então, ele operacionaliza por seus funcionários, por seus mecanismos, né, de interação humana, aparato tecnológico, para que essas questões se transformem em atuação concreta. Não é? Mas é muito importante, então, perceber, aqui nessa terceira coluna, a diferença de ambiente, de complexidade que nós temos entre a primeira perspectiva e a que nós estamos trabalhando, projetando sempre para uma complexidade ainda maior. Quando falamos em Estado liberal, nós temos um excesso, melhor, uma essência de preocupação em proteger a liberdade individual, o nosso direito penal, ele, digamos, interfere o mínimo possível, porque ele tem aquele limite de atuação do Estado que não pode transpor. Agora, no Estado democrático, o nosso ambiente é diferente. É diferente porque, ao lado do direito fundamental de liberdade, existem uma série de outros direitos fundamentais igualmente importantes. E nós vamos precisar fazer a ponderação entre eles, a limitação recíproca desses direitos e encontrar as soluções que, digamos, encaminhem uma intervenção do Estado que corresponda à melhor solução para o momento social em que vivemos, e não simplesmente para o réu, e nem simplesmente para a vítima. Não podemos pensar que o conflito penal, que tem repercussões penais, envolve apenas o indivíduo que pratica o homicídio e a vítima que vem a morrer. Essa é uma visão limitada que não é compatível com o Estado democrático. Ou seja, no Estado democrático, nós temos que nos preocupar, né, com a questão que envolve não somente o conflito individual, mas a repercussão por todos os demais membros da sociedade, numa perspectiva de afetação desse equilíbrio que tentamos preservar, e isso nos seus mais variados aspectos. Percebam, numa das situações de regulamentação recente, o indivíduo tem direito a comemorar suas alegrias e para isso, beber? Tem todo o direito de beber, existem, enfim, bebidas sendo autorizadas à comercialização em vários tipos de estabelecimentos. Só que, em favor de um bem jurídico complexo, que somente pode ser reconhecido nesse universo de, digamos, inter-relação de diversas pessoas, de diferentes pessoas, um bem jurídico como a segurança do trânsito, nós, então, na conciliação, vamos dizer assim, você pode beber, mas não pode dirigir em seguida, e se você dirigir sob efeito de substância, drogas ou álcool, substâncias entorpecentes, você, então, comete um crime, você viola uma lei. E aí percebam que há uma restrição no direito de liberdade em favor de outro direito igualmente importante. Isso vai acontecer em vários aspectos, e a nossa interpretação do direito penal não pode ser orientada por uma perspectiva ideológica exclusivamente liberal.
porque a Constituição não estabelece o paradigma do Estado de direito liberal ou liberal de direito. A Constituição, no artigo 1º, e aí vejam a importância, logo no início, né, da apresentação dos compromissos, a Constituição deixa muito claro que nós estamos em um ambiente social que é democraticamente constituidor e sujeito às normas de direito. Então, Estado democrático de direito admite complexidade, admite, não, tem em sua própria natureza a complexidade e o desafio de conciliar a proteção da liberdade, claro, da liberdade das pessoas, com uma série de outros direitos igualmente fundamentais, e agora numa visão mais abrangente. Percebam que nessa terceira coluna eu substituí aquela ideia de fraternidade pela ideia de solidariedade. Essa palavra fraternidade parece que é mais consolidada nessa referência, mas eu penso que ser solidário é mais do que ser fraterno. Às vezes, os irmãos vivem juntos as dificuldades, as agruras, né, da trajetória, mas o que é importante é que os membros da sociedade se solidarizem, se comprometam com a ajuda, o respeito do outro. E, nessa perspectiva, me parece que solidariedade fala mais do que fraternidade. Mas, de qualquer forma, essa é a minha interpretação. Vejam como o projeto, digamos, humanitário francês é muito importante na construção de toda essa, digamos, articulação jurídica que busca, na terceira dimensão dos direitos fundamentais, agregar preocupações com a liberdade, também com a igualdade, também com a fraternidade ou solidariedade. Bem, então, esse é nosso referencial. E aí parece que temos que ver alguns desdobramentos que são muito importantes. O primeiro desses desdobramentos, eu penso que seja relacionado à nossa maneira de raciocinar, maneira de construir as soluções que envolvem relacionamento social, não é? Como nós vamos, então, encaminhar essas soluções, seja na construção normativa, ou seja, o legislador fazendo suas leis, não é? Não é o nosso caso, eu não sou, e vocês que estão acompanhando, a princípio também não, mas, essencialmente, né, que nos interessa, como nós podemos interpretar as construções de um ordenamento jurídico. É muito importante perceber que nós temos que superar uma referência que, para o juiz, isso é muito importante como influência, mas negativa, né? Como uma influência negativa, de uma racionalidade prática ou cognitiva, nesse sentido, de que um sujeito conhece a realidade, conhece um objeto e sobre ele decide. Isso não é próprio de um Estado democrático, porque o Estado democrático pressupõe o compartilhamento do poder e isso desdobra para a obrigação de prestar contas. Ou seja, quem é gestor precisa dizer por que fez aquele ato de gestão, precisa se fundamentar em razões, vejam, racionalidade, que se compatibilizem com as expectativas do titular do poder. E o titular do poder não é ele. Então, não pode ser razões próprias. Assim, razões que se compatibilizem com as demandas, com as expectativas do povo. Então, é muito importante perceber que essa
forma de raciocinar de um sujeito que observa e decide sobre um objeto deve ser superada por uma forma de raciocinar que concebe a necessidade de se relacionar com outro sujeito, que é igualmente detentor do poder e que, em relação a ele, todo ato de gestão deve se justificar. Então, trazendo digamos, efeitos mais práticos, né? Eu posso me lembrar de quando comecei a estudar direito. Eu me formei em 1985, não é tão distante assim, embora seja, mas não tão próximo, né? Mas meus professores, em especial de processo, diziam assim: vejam, jurisdição significa dizer o direito, jurisdictio, e dizer o direito é ato do juiz. E o juiz, então, ele fica esperando, ele fica inerte, ele é imparcial, e alguém, então, o procura e dá a ele o fato, e aí ele, então, dá o direito. Percebam como essa postura é uma postura incompatível com o Estado Democrático de Direito. Parece que o juiz tem o direito todo na cabeça dele. E aí as pessoas, então, vão pedindo as soluções, não é como se estivessem relacionando com o rei. E aí o rei vai dando, distribuindo justiça. Não pode ser assim no Estado Democrático de Direito. O juiz é gestor, claro, de um poder que não é dele, e como gestor ele pratica um ato de gestão, de materialização daquele compromisso que está assegurado, está formalizado na Constituição e nas leis, e ele tem a obrigação de fundamentar racionalmente. E essa fundamentação racional permite o recurso, permite o reexame das razões, permite mais comunicação entre sujeitos que vão, então, reexaminar esses argumentos. O Estado Democrático de Direito e a nossa Constituição deixou muito claro: toda decisão judicial deve ser fundamentada. Artigo 98 da Constituição. Isso significa prestação de contas. Prestação de contas de um gestor, que o poder não é dele, em relação a outro que compartilha com ele a mesma situação de poder. Então, nós precisamos interpretar toda a construção, não só de processo penal, que menciona esse relacionamento entre as partes e o juiz e os recursos, etc., mas na interpretação do direito penal, que define as condutas que são consideradas criminosas, e a valoração que nós vamos fazer na hora de interpretar aquele comportamento, para ver se há conciliação com aquela, digamos, construção normativa realizada pelo povo e, evidentemente, expressada numa referência, que é a referência da lei, né? A referência da lei. Vejam que nós temos, deixa eu mostrar, digamos, outras transparências aqui para tentar ajudar a nossa reflexão, né? Então, se nós precisamos fazer essa comunicação, essa mudança da forma de raciocinar, é muito importante perceber a força que os preconceitos, ou para usar uma palavra menos desgastada, né, as pré-compreensões exercem nas nossas compreensões. Compreensões que, por meio da linguagem, nós vamos, então, transmitir ao outro e trabalhar para chegarmos em um consenso. Nós vivemos um momento histórico, né, processo civilizatório, que não é, digamos, definido em suas
características fundamentais, mas sim nos contrastes que tem com o momento anterior. O momento anterior é o da modernidade. O momento em que vivemos é o da pós-modernidade, em uma perspectiva que traz, como toda perspectiva nova, alguma insegurança. Na modernidade, nós tivemos a superação de uma fase difícil da história da humanidade, uma fase de verdades reveladas que não admitiam contestação e uma verdade que era estabelecida por uma entidade não humana. Nós tínhamos uma influência muito forte da igreja, nós tínhamos encaminhamentos absolutos, não questionáveis. E aí a superação dessa fase de escuridão ressalta a capacidade de raciocínio do ser humano, e a modernidade pode ser, então, identificada como uma era em que a racionalidade do ser humano floresce. Nós estabelecemos os métodos científicos para a identificação da verdade, uma verdade que é construída com imparcialidade, segundo um processo que se possa, então, submeter à prova e se fundamentar, não é? Mas, na perspectiva da racionalidade cognitiva, uma construção científica de descrição, de constatação das referências que já existiam. Nós tínhamos métodos científicos que racionalizavam as coisas que existiam, e nós agora estamos numa fase de compreensão de que nós estamos também criando realidades, e a realidade normativa é o exemplo mais forte, que nos atinge mais diretamente. Na pós-modernidade, ainda não temos um nome interessante para dar, mas pós significa que estamos superando, nós recebemos informações que são, então, nos oferecidas na comunicação intergeracional. Então, nós recebemos informações dos nossos antepassados, das construções jurídicas anteriores, e agora podemos revê-las. A pós-modernidade é uma época que permite a revisão das construções, porque nós percebemos que não existem verdades absolutas. Nós construímos os nossos encaminhamentos sociais. E vejam como isso nos é muito próximo. Eu me formei no ano que a Constituição entrou em vigor. Até para ser sincero, me formei um pouco antes da Constituição entrar em vigor, uns meses antes da Constituição entrar em vigor. Quando eu estudei Direito de Família, um dos pilares mais importantes da nossa sociedade é a família. Eu aprendi também na faculdade que família é a união de um homem e uma mulher e, eventualmente, seus filhos. Isso me foi ensinado. Só que nós vivemos num momento em que é possível, é desejável, é muito bom que nós façamos a revisão desses valores, desses encaminhamentos, e, claro, se eles forem adequados, nós preservamos, mas se for necessário mudanças, é possível fazer mudança. A tradição significa uma entrega, e isso é até muito importante, vocês vão ver no direito civil, né? Os negócios, por exemplo, uma venda de bem móvel se conclui com a tradição. Então, eu vendi um relógio, quando eu entrego o relógio para o outro, está concluído o negócio, mas nós estamos falando aqui de tradição cultural. A maneira de entender o mundo,
de entender as relações, é transmitida de pai para filho, é transmitida nas famílias, nas escolas, nos ambientes de relacionamento, e essa tradição não significa imobilização daquele encaminhamento. A tradição é uma primeira informação, mas vejam como eu ressalto aqui nessa transparência, ela pode ser reelaborada, reprocessada e reinterpretada para encontrar a mais atualizada forma de encaminhamento daquela questão. Então, o método científico, que foi uma construção da idade moderna, já não é uma coisa nova, do contrário, coisa antiga, ele tem que nos permitir fazer essa constante atualização das referências, não é? No nosso caso, das referências legais, não é? Das normas incriminadoras, com o conteúdo de valor que é próprio da nossa sociedade hoje, no momento em que ela se encontra. Isso, em alguma maneira, é desconcertante, isso, em alguma maneira, é desafiadora, e, com certeza, para quem é da área de ciências exatas, como eu, que comecei a estudar estudando engenharia, né, no curso superior, isso é muito difícil, mas, para a nossa perspectiva, nós precisamos nos acostumar com ela. E com uma ideia que também é muito repetida, de uma tal pós-verdade ou uma verdade que não existe, mas o que se quer dizer com isso é que, em termos de interpretação da realidade social, nós não temos um valor objetivo a constatar. Nós construímos critérios de interpretação e construímos a partir dos nossos pré-julgamentos, ou das nossas pré-compreensões sobre como as coisas, os relacionamentos sociais ocorrem. Isso não significa que nós tenhamos que manter a pré-compreensão, mas é importante perceber que todo raciocínio interpretativo tem um ponto de partida, e esse ponto de partida é a pré-compreensão, para não dizer uma palavra já muito desgastada, que é o preconceito. Todos nós temos preconceitos, temos é que perceber quais são e como, então, lidar com eles em cada um dos casos que desafiam, não é? A interpretação a incidência dos dispositivos jurídicos, né? A modernidade tinha o seu preconceito, que era um preconceito contra o preconceito, para dizer assim, não podemos ter nenhuma resposta prévia, nós precisamos usar o método científico, e aí só ao final desse processo nós vamos ter a resposta. Nós sabemos que não é assim. Nenhum juiz tem a mente vazia, parte seu raciocínio do em branco no sentido de não ter nenhum horizonte de sentido, ele parte dos horizontes que tem e ele, então, pode ser convencido do contrário. E é muito importante perceber que é exatamente trabalhando com essas referências de pré-julgamento que nós vamos poder encontrar uma nova, reforçar a que se tem com argumentos que são racionais, né? Na modernidade, a gente pode dizer que a verdade é um dado concreto que pertence a um mundo estável e pré-formado ao nosso entendimento. Isso ainda é válido para a física, para a química, mas não é válido para a ciência social. Para a ciência social, nós vamos ter que trabalhar com esta orientação. Não existem verdades absolutas que possam ser reveladas por um método científico. A verdade é construída por meio da linguagem, que vai, então, apresentar ao outro o meu horizonte interpretativo, o meu horizonte de sentido,
e que pode encontrar no outro a mesma compreensão, e aí caminharmos para o entendimento, ou pode encontrar no outro uma perspectiva diferente, o que desafia a conciliação. Vejam que é isso que ocorre numa relação processual. Nós temos perspectivas diferentes da acusação e da defesa. E aí nós vamos ser desafiados a encontrar ali, naqueles argumentos, quais seriam os melhores, quais os que indicariam uma solução normativa, e o diálogo é o essencial para essa construção. E nessa perspectiva, então, eu quero apresentar para vocês algumas referências, não é? Que são muito importantes para esse nosso modo de construir, digamos, a verdade e construir a melhor interpretação para aquele caso concreto. A primeira figura importante, todos devem conhecer, é o Habermas. Aí a fotinho dele, ele é vivo, é uma pessoa muito influente, e ele, então, formula uma teoria da ação comunicativa, que é uma revisão de perspectivas de linguagem, de compreensão do nosso relacionamento social intermediado pela linguagem, que já são antigas, né? Poderíamos falar de Wittgenstein, alemão, na sua primeira e segunda fase, seus jogos de linguagem, a linguagem que se estabelece no, digamos, relacionamento mais informal, a linguagem que se estabelece no ambiente técnico, enfim, toda essa perspectiva já tem uma longa reflexão, e essa referência que eu estou apresentando é uma referência recente, importante, que vai, então, repercutir no nosso discurso jurídico, no nosso discurso de racionalidade jurídica. Para o Habermas, eu vou fazer algumas referências mais fundamentais, né? O Habermas, em todo ato de fala, o falante, que é o sujeito que expressa o seu horizonte de sentido, manifesta ao outro, aos ouvintes, não é? Uma pretensão de validade, ou seja, ele tem a expectativa de que o que ele fala seja reconhecido pelo outro como verdadeiro ou correto. E essa é uma distinção bastante importante do Habermas. O promotor faz uma sustentação oral e ele quer, não é, com isso, convencer o jurado, convencer o juiz de que o que ele está falando é correto. E aí a distinção importante do Habermas. Vamos perceber essa ideia, né? O Habermas, perceber um pouquinho melhor essa ideia. O Habermas faz uma distinção importante entre ação comunicativa, que se desenvolve entre as pessoas no mundo real, né, nos relacionamentos, que ocorre no bar, na praia, enfim, no jogo de futebol, nos relacionamentos entre casais, não é? Da ação estratégica, que é uma, digamos, ação diferente, uma ação orientada de maneira diferente. O Habermas entende que a ação comunicativa, ela, no discurso, né, alinha argumentos que tendem, então, a convencer o outro, né, aquele que ouve, e o fundamento é que naquele discurso existe uma verdade. Essa ideia de verdade também é sempre muito complicada, mas uma verdade que se estabeleça para o mundo da vida. O mundo da vida é esse mundo real dos acontecimentos. Mas ele diz assim, ao lado desse universo, né, do mundo da vida, existe um sistema. O sistema é uma articulação criada pelo ser humano, uma articulação de relacionamentos, e nesse aspecto é muito importante o direito como construção sistemática
de encaminhamento de situações conflitivas, não é? E esse sistema ele apresenta uma ação de uma outra natureza, uma ação que é direcionada pelo objetivo de realizar um determinado fim, e aí ela é estrategicamente orientada para o alcance desses objetivos, e então o sistema, digamos assim, se organiza para produzir determinados objetivos. Ali, toda ação é estrategicamente elaborada e executada com base na pretensão de que seja o mais correto. Nós não temos a pretensão de verdade no sistema. O sistema jurídico não tem a pretensão de verdade. O sistema jurídico tem uma pretensão de apresentar um encaminhamento mais correto naquele momento, naquele lugar. Isso é muito importante, porque isso diminui, digamos, aquela percepção que erroneamente identifica direito com valores universais e absolutos. Nós não estamos trabalhando com valores universais e absolutos em qualquer perspectiva concreta. Podemos até dizer assim, o direito busca realizar a justiça em qualquer lugar do mundo. É verdade. Só que a noção de justiça não é a mesma em todos os lugares do mundo. Nós vamos ter uma noção de justiça conforme se identifique encaminhamentos corretos. Essa é a lógica do sistema, que não é a lógica da vida. A lógica da vida não é necessariamente orientada a obter ou realizar objetivos. Então, a pessoa comunica para outra, um grande número das vezes, sem nenhum objetivo. Comunica fazendo um desabafo, comunica contando uma história, e dali não se espera nada. Mas no sistema nós temos uma vinculação a determinado objetivo. O direito tem vinculação aos seus diversos objetivos, não é? De realizar encaminhamentos mais adequados. E é bastante interessante também perceber a relação do mundo da vida com o sistema. No mundo da vida, nós criamos o direito e os outros diversos sistemas para controlar o mundo da vida. E aí uma expressão interessante do Habermas que diz assim, o sistema coloniza o mundo da vida, domina o mundo da vida. Mas, posteriormente, ele mesmo reconhece que o sistema também é colonizado, também é determinado pelas coisas que acontecem no mundo da vida, pelos interesses que se apresentam, que se confrontam e que têm força predominante no mundo da vida. Então, esses interesses predominantes mudam o sistema. É isso que nós estamos fazendo o tempo inteiro, relacionamento entre as pessoas e o sistema construído pelas pessoas para oferecer os encaminhamentos. Então, é muito importante perceber que o direito está nesse universo de ações estratégicas. Não temos pretensão de verdade. Me parece que isso é uma conquista, né? Uma conquista de compreensão. Né? Bem, a teoria da ação comunicativa faz essa diferenciação entre argumento, não é? Que é aquela construção que o falante realiza, né? E para cada problema que identifica, ele, então, aponta os seus aspectos, os seus fundamentos, e ele sustenta, então, encaminhamentos por uma ou outra razão. E quando nós temos vários argumentos alinhados, nós construímos um discurso, e nós vamos voltar muito nessa perspectiva. Nós temos discursos de justificação, discursos de deslegitimação. Quando falamos do Estado, por exemplo, nós temos discursos de defesa, nós temos discursos de acusação, e em cada discurso, então, nós temos o realce
de determinados argumentos. E quanto mais consistentes, quanto mais bem elaborados, quanto mais referenciado aos aspectos que nos são importantes, mais eles ganham consistência, né? E capacidade de convencimento. Bem, essa construção do Habermas toma um corpo muito importante na, digamos, elaboração e até uma tese importante de doutorado, Robert Alexy, já esteve algumas vezes na nossa faculdade de Direito da UFMG, uma relação com um professor aqui da faculdade, uma relação muito importante, né? Então, o Robert Alexy traz para um universo específico do direito esses aspectos da comunicação e elabora uma teoria importante, a teoria da argumentação jurídica. E essa teoria de argumentação dos discursos jurídicos, não é muito importante para a compreensão dos nossos relacionamentos e destacando aspectos mais fundamentais, isso também, claro, simplificação, não tem como não ser assim. A teoria da argumentação jurídica diz que o nosso discurso jurídico é uma forma especial do discurso prático geral, e aqui ele usa prático no sentido diferente, prático no sentido de resolver problemas. O direito tem valor na medida em que resolve problemas, que encaminha soluções para questões conflitivas, né? E ele, então, formula essa tese do caso especial. Robert Alexy também é vivo, muito atuante, produtivo ainda, né? Professor alemão. E de se destacar nessa construção dele, nesse momento, que o discurso jurídico expressa um esforço de justificação de uma pretensão de correção, não de verdade. A apresentação do Alexy é muito preocupada com as decisões judiciais, mas, é claro, nós temos a correção dos argumentos das partes também, né? O essencial, digamos assim, que dá concretude à decisão judicial que examina os argumentos das partes e pode, muitas vezes, apenas acolher integralmente o discurso de uma delas. Então, uma das partes tinha razão e argumentava corretamente, e conseguiu uma decisão correta, Mas um aspecto muito importante da perspectiva teórica do Alexy é que o nosso discurso é um discurso que, primeiramente, ele é sujeito à lei. E sujeito à lei significa que ele ganha consistência quando ele se concilia com as disposições que, no nosso referencial normativo, no Código Penal, que nós temos especial interesse, tem uma opção clara e uma opção política que devemos seguir. Então, se o discurso se concilia com essa opção, ele ganha consistência. Ele é um discurso válido, ele é um discurso correto, porque em conformidade com a lei. Depois ele menciona os precedentes judiciais e é importante também perceber que nós temos dois grandes sistemas de orientação jurídica, né? O civil law, que é o nosso, que é um sistema orientado às referências da lei. Então, primeiro a lei, depois a decisão judicial, mas na Europa continental, e aí na grande influência na América do Norte, né, Polônia, que foi, nós temos um sistema do common law, que tem raízes, não é, nos tribunais ingleses, que decidiam com base na equidade, e não necessariamente na lei, e estabeleceram a perspectiva dos precedentes judiciais. Isso é muito fácil de ver, né, de constatar nos filmes que retratam a
realidade judicial americana, sempre a preocupação com a decisão anterior e uma técnica que argumenta com a mesma razão da decisão anterior ou com uma pequena distinção, e aí podendo ter um encaminhamento diferente em relação à decisão anterior, mas nós estamos vendo uma aproximação muito grande desses dois sistemas e no Brasil também temos muita importância damos muita importância para os argumentos que são conciliados com a interpretação dos tribunais, em especial a interpretação dos tribunais superiores, não é? Uma força dos precedentes e temos, claro, problemas de divergências de decisões que mudam a orientação, etc. Mas o nosso discurso referenciado aos precedentes, ele vai ganhando força. E, segundo Alexis, também a força quando o argumento tem respaldo na doutrina, respaldo na dogmática, ou seja, nos estudiosos que fazem as reflexões e publicam aquelas reflexões. E o argumento jurídico é um argumento especial, porque referenciado. E ele ganha consistência quando mais ele se concilia com as suas referências. Evidentemente que a primeira das referências é a referência da lei, e é muito importante que todos vocês tenham essa preocupação. O meu argumento se concilia com qual dispositivo, com qual instituto previsto em lei. Depois nós vamos poder ampliar essa argumentação. Mas é muito importante, e aí no meu texto eu entro um pouquinho mais nesse detalhe, que a comunicação se estabeleça com base nas mesmas referências, ou seja, um falante usa referências teóricas que o ouvinte entende. Então, é muito importante que saibamos usar as referências técnicas do direito penal. Essas referências são muito valiosas na transmissão desses, digamos, argumentos de interpretação da realidade. Quando um interlocutor diz esta conduta não atende às exigências da tipicidade objetiva, o ouvinte tem que saber exatamente o que é isso, o que significado tem esse termo técnico. E é claro que, trazendo da reflexão já antiga sobre linguagem, nós temos que ter boas intenções na hora de expressar um entendimento, um ato de fala, nós temos que usar a palavra correta, nós temos que usar, digamos, tem que haver conciliação entre o que se pensa e o que se diz, não é? No sentido de significado. Isso é importante ter cuidado, e aí eu remeto a essas preocupações ao texto, né? O texto base, que pode dizer das exigências ideais para os atos de fala. É claro, essa é uma limitação. Se não tivermos essas condições, é possível que haja desencontros, né? E aí resultados não conciliados, não é? Com essa expectativa de se encontrar a melhor solução. Bem, me parece muito importante eu fazer uma referência a esse senhorzinho, esse falecido, né, um filósofo Gadamer, ou Gadamer, alguns mencionam assim, que constrói uma argumentação muito interessante num livro um pouco denso, um pouco difícil de ler, que é Verdade e Método. E, na verdade, na verdade, se usar essa palavra verdade, esse título é um pouco desafiador, não é? O que ele está querendo dizer, essencialmente, é que ou você tem um método
e aí você acredita nele, ou você tem uma verdade absoluta e acredita nele, essa verdade pré-concebida, enfim. Mas o que nos interessa, e é muito, digamos, proveitoso dessa contribuição importante dele, é que nós todos estamos imersos em um universo que é mediado pela linguagem. Nós não podemos viver sem esse instrumento de comunicação com o outro, da mesma forma que um peixe não pode viver sem estar imerso na água, submerso na água. E nós, então, precisamos perceber nesse universo de comunicação que as pessoas podem ter horizontes diferentes, normalmente têm horizontes diferentes, numa, digamos, simplificação que foi apropriada por discursos mais militantes. Cada um tem o seu lugar de fala. O juiz tem o seu lugar, o promotor, o juiz, e as pessoas que estão acompanhando o desenrolar dos acontecimentos pela mídia, pelas redes sociais, estão distantes do momento do julgamento, mas estão acompanhando com expectativas, não é? Cada um com a sua experiência própria, não é? E o Gadamer diz que o diálogo, e em reforço, né, a proposta do Habermas, a relação de comunicação deve tender a uma conciliação, a uma fusão de horizontes, em um Estado democrático, essencialmente democrático de direito. Quem fala precisa entender o universo do outro e admitir, compreender que pode ser um universo diferente do seu próprio de fala. Não é? E nós estamos desafiados nesse contexto democrático a promover conciliações, não promover a fragmentação, a polarização, a desintegração da sociedade, mas sim aprender a viver numa sociedade plural que tem pontos de vista diferentes. Colocado numa audiência de julgamentos, é claro que o réu quer ser absolvido, que o promotor está convicto de que o réu deve ser condenado, sustenta essa condenação. Até interessante ressaltar, se o promotor tiver uma convicção da absolvição ou se estiver na dúvida, ele deve pedir a absolvição. Mas como toda situação de conflito, muitas vezes o encaminhamento é um encaminhamento possível e algumas pessoas saem frustradas nas suas expectativas. É claro que, se há uma condenação, o réu sai frustrado na sua expectativa. Muitas vezes a condenação é uma pena e a vítima sai frustrada porque gostaria de uma pena maior. A sociedade está na mídia manifestando por penas maiores e há também esse universo de expectativas que podem ser frustradas. Mas é muito importante perceber, e aí, finalizando essa abordagem, que espero que tenha sido agradável e, digamos assim, fácil de acompanhar, nesse universo de comunicação, se nós tivermos essas referências de interpretação, né, que são oferecidas pela ação comunicativa, por uma sociedade que vive um momento de reconhecer as limitações dessas nossas pré-compreensões, estamos reformulando sempre em um processo de reavaliação das nossas referências, as referências que devem se contextualizar, não é, com o momento social, o momento histórico daquela sociedade. O crime não é um mal absoluto. O crime é só um ponto de vista. É um ponto de vista que conseguiu se impor em determinado momento e em determinado lugar, e esse ponto de vista também está sempre sujeito à revisão. Todos os nossos
digamos, encaminhamentos do direito penal, como todos os encaminhamentos do direito, estão sujeitos à revisão, a uma, digamos, construção mais aprimorada que ofereça uma resposta melhor, porque o compromisso maior que nós temos na nossa sociedade está expresso em dispositivo constitucional, não é exposição de motivos, está expresso no artigo 3º da Constituição da nossa República, que é um objetivo fundamental, inciso 1º, a referência mais importante, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Esse é o compromisso fundamental, mas percebam, esse compromisso por construir essa sociedade livre, justa e solidária, esse compromisso se materializa nas opções fundamentais expressas na Constituição. Essas opções não definem todas as questões. Então, em alguma medida, o legislador ordinário é desafiado a esmiuçar esses encaminhamentos. E aí temos uma regulamentação de como estabelecer relacionamento respeitoso, sem ofensas, protegendo o direito das pessoas no Código Penal, também nos outros, mas no que nos interessa, no Código Penal. E esse detalhamento chega ao ponto de possibilitar interpretação dos operadores, de conciliação entre aquela referência e aquele fato concreto. Será que a previsão normativa que está detalhada no Código Penal é essa que se apresenta na realidade, ou seja, no comportamento que nós estamos observando e sobre ele estamos conversando em comunicação que ganha consistência com bons argumentos? Então, nós vamos ser desafiados a interpretar um encaminhamento justo, um encaminhamento adequado em cada caso concreto. E, com certeza, quando nós formos fazer essa interpretação, lembrar que esse é o primeiro compromisso, de encontrar a forma mais adequada de conciliar todos esses direitos fundamentais que recebem proteção do ordenamento jurídico. Nós vamos desdobrar todos os nossos exames do conteúdo da disciplina com base nessa lógica, de que para cada um dos institutos existe uma fundamentação racional que lhe dá a justificativa, que lhe permite a aplicação para os casos concretos que vamos examinar, e aí um método de aplicação de um modelo científico, não da era moderna, mas da era da comunicação, da era da construção, da era da interpretação mais adequada de cada um desses eventos que examinamos e sobre os quais conversamos. E conversamos muitas vezes formalmente, né? Com acusações, defesas, recursos, razões de recurso, razões contra razões de recurso. Essa é uma maneira de comunicar argumentos de maneira formal. Essa é a, digamos, orientação que estabelece o relacionamento entre as partes, os juízes e as revisões possíveis, não é? Pelos tribunais. Muito bem, ficamos nesse assunto por aqui, mas percebam desdobramentos para todos os outros que vêm em seguida. Obrigado pela atenção, até a próxima.